O firmamento cobrira-se de nuvens espessas, e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Então, à medida que eles se deslocam, né, eles fizeram um processo inicialmente de volitação, mas à medida que eles avançam, eles começam a sentir isso, começam a sentir uma energia, né, que começa a atraí-los, né, para uma força magnética muito densa, muito pesada. Então eles têm dificuldade em se manter naquela posição. Olha lá, creio que o mesmo não acontecia com o nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Então Aniceto lá percebeu de pronto nossos obstáculos e considerou: será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante de Campo de Paz. Campo de Paz é um local que eles estão se destinando, é onde Aniceto vai pegar, né, colher mais algumas informações e alguns recursos, né, de que eles fará uso, né, para o trabalho espiritual que ele vai realizar na crosta terrena. Então depois ele narra que inclusive ele vai fazer um determinado trabalho, mas vai deixar o André e o Vicente, né, executando outros tipos de trabalho, né, sem que ele pudesse ou precisasse da presença dele, deixando eles, né, desenvolverem e conduzirem o trabalho por si só. Mas a orientação, preparo eles tiveram para isso. Então eles não estão de forma alguma assim fazendo um trabalho sem nenhuma preparação. Não é esse o sentido. Olha lá, não precisaremos ir até lá. Todavia descansaremos no posto de socorro. Ele, né, narra então que eles não vão, né, direto até o Campo de Paz, mas eles vão parar, né, num posto de socorro. Encontraremos ali os recursos indispensáveis. Mas o que é isto, né? Essa pergunta que ele faz, o que é isto? O que estava acontecendo que ele não conseguia manter aquele processo de volitação? Perguntei admirado pela profunda modificação, né, que o ambiente mostrava. E o Aniceto explica para eles, né? Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Aí é que está, então, o ponto. Olha como é nefasto, o não controle daquilo que emanamos. Principalmente quando são pensamentos, né, malignos, né, pensamentos nefastos, pensamentos de ódio, pensamentos de vingança, de mágoa, ressentimentos. Então, a importância da gente conhecer o que provoca, o que causa isso. Conversando, inclusive, com a minha irmã, ela, né, participando, né, de vários trabalhos, até dentro do Hospital André Luiz, e eles perguntaram numa reunião lá aos espíritos, né, sobre essa intensidade de chuva, né, que está ocorrendo aqui na nossa região. E eles falaram assim, não se preocupem, está sendo necessário porque a atmosfera está muito carregada, são muitos pensamentos deletérios. Então essas chuvas intensas é para minimizar, porque possa melhorar a condição da atmosfera espiritual, senão vocês não suportariam. A questão me fez inclusive lembrar um pouco, quando precedia a reencarnação de Francisco, existiam nuvens de espíritos, né, tão, vamos falar assim, empedernidos no mal, ali naquela região da Itália, que onde esses espíritos, né, se aproximavam das cidades, né, está na narração aqui do livro, né, pelo espírito milanês, onde eles se aproximavam, muitos jovens tinham ímpeto, né, de suicídio, acontecia crimes, né, acontecia violências, né, tal atmosfera que carregava, né, que estava ali junto com aqueles espíritos. É um pouco, então, né, do que esses espíritos, né, narraram, falaram dessa necessidade exatamente para o quê? Limpar, né, tirar essa atmosfera pesada, né, que poderia nos trazer muito mais conturbações e até, por exemplo, violência pelas ruas. Então vamos até agradecer, né? Muitas vezes, às vezes sentimos até incomodados, né, com tanta chuva caindo, né, mas muito pelo contrário, nós temos que ter essa visão
que tudo o que está ocorrendo na natureza é necessário para nós. Pode ser até catastrófico, mas temos que ter essa visão espiritual, que Deus está no controle. Tudo está sobre a ordem e o poder de Deus. Nada está ocorrendo por um acaso, não. Achamos-nos a grande distância da crosta, entretanto, já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade encarnada. Mesmo a grande distância, olha como ele coloca, achamos-nos a grande distância da crosta, entretanto, já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade. E cria dificuldade, está vendo, para o que os espíritos, inclusive, possam até se locomover. Daí, muitas vezes, aquela dificuldade, do mentor espiritual nos amparar. Porque a gente pode estar emitindo uma energia tão pesada, tão deletéria, ele não consegue se aproximar. Os benfeitores têm dificuldade de aproximação. Ou quando se aproximam, nós repelimos todas as orientações, tudo aquilo que eles nos passam de instrução. Repelimos muitas vezes até o medicamento de cura necessário para nós, a gente está repelindo ele. É como se a gente ingerisse um comprimido para curar talvez algum malefício e o nosso próprio organismo regurgita e coloca ele para fora. Um exemplo vulgar, mas é um pouco assim mesmo. Só que aí é a energia que nós estamos emitindo. Por isso, quando Jesus fala, abrir-se a porta, você se abrir, para que a luz entre. É um pouco isso. Então, você serenar seus pensamentos, controlar os seus pensamentos, retificá-los para o bem. É como se você abrisse, então, a porta do seu coração para que a luz possa entrar, possa penetrar. Grandes lutas desenrolam-se nesses planos e milhares de irmãos abnegados a que se votam a missão de ensinar e consolar os que sofrem. Observa que, não obstante a tudo isto, a espiritualidade maior ainda não deserta, não deixa desamparados os irmãos nesses conflitos de sofrimento. Olha lá, em parte alguma escasseia o amparo divino. Em todos os lugares haverá ainda irmãos ajudando e amparando. Chegáramos ao cume da grande montanha, envolvida em sombra fumarenta. No solo desenhavam-se trilhas diversas, à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Niceto falou com otimismo. Sigamos. Todo esse ambiente que eles estão adentrando, ele vai se moldando e se caracterizando por aquilo que os espíritos que ali habitam, são os espíritos que estão numa condição de sofrimento, a própria energia deles molda o ambiente de acordo com as vibrações que eles se encontram. Então, e eles colhem também as vibrações de espíritos dentro da mesma ordem de pensamentos do plano terreno. Por isso que essa influenciação é muito pesada. Então, olha como é que os nossos pensamentos também vai afetar e muitas vezes dar contributo para esses irmãos que estão nessas condições ainda de viciações. Então, vai alimentar toda essa atmosfera. Então, vai se coadunar junto com a nossa energia, condensada com o fluido vital, vai se coadunar junto com a energia desses espíritos, viciosos, em várias ordens de sentidos, ou muitas vezes empedernidos em sentimentos de vingança, de ódio, de mágoa, de revolta, e vai formar essa atmosfera tenebrosa. Ela, constratando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos, agora que eles começam a sentir, então, todo aquele trabalho que foi feito junto aos espíritos mais evoluídos, quando os preparavam para que eles pudessem ampliar a visão espiritual, porque o trabalho não é somente da visão espiritual, são os trabalhos
principalmente relativo, né, de amparo, de cura que eles vão vir realizar. Então eles começam a externar sem que percebessem a luz que saía do corpo deles. Então a extraordinária comoção apossou o cime da alma. Vicente e eu ajoelhamo-nos a um só tempo, banhado em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos em votos de júbilo fervoroso. Aniceto, que se mantinha de pé, a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente: muito bem, meus amigos, agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Ele, inclusive, né, depois ele narra para eles, aquele que não sabe, né, agradecer, ele também não saberá receber, né, os dons sublimes, né, que é consagrado pela espiritualidade maior. Lá mergulhávamos num clima estranho, de onde predominavam o frio e a ausência de luz solar. Então eles estão adentrando dentro daquele ambiente, né, que tudo em função o quê? Da energia que os próprios espíritos, né, vão emanando. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre. Descíamos sempre como viajores, ladeando escuros precipícios em país de exotismo ameaçador. Esquisita vegetação subia do solo de espaço a espaço, né, entre os grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam medrosas de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Que dizes de tudo isso? Ignoravas que houvesse tais regiões entre a crosta e a nossa cidade espiritual. É a pergunta que, né, o André faz ao Aniceto. À nossa frente, sinto um mundo novo que me é totalmente desconhecido. Ele não imaginava que existisse esse tipo de mundo. E olha que ele tinha vindo, né, do umbral. Então, pelo que ele narra aqui, a condição é muito pior ainda do que do umbral. O que ele está sentindo, né, a condição muito pior do nível do umbral que ele estava antes. Olha lá, por quem sois, nobre Aniceto? Nada vos pergunto por ociosidade, mas essas terras me surpreendem profundamente. Aniceto responde para ele: olha, todo esse mundo que vemos é continuação de nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale, em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual. Como nós outros que, observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Veja que mesmo ele ainda na condição de um espírito, né, já muito mais preparado, ele ainda fala muita coisa ainda, né, nós não estamos vendo. Existe, né, vários mundos, né, que se interpenetram, mundos sutis, é isso que ele está querendo dizer. Olha lá, este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue apreender senão determinado número de vibrações. Apreender, né, é o sentido, né, de sentir, né, é dos nossos próprios sentidos, da percepção. É igual eu comentei aqui né, uma vez. Nós, né, como seres encarnados, nosso campo de visão, né, e vamos falar só da visão como um dos sentidos, né, abrange somente o quê? Das vibrações de luz do raio infravermelho, né, até o raio ultravioleta. Quando já entra nas outras vibrações, nós não temos essa percepção de luz. E esse faixa de vibrações ele é muito pequeno dentro do campo de vibrações. E depois ele começa a entrar nos raios de vibração do raio-x, né, dos raios gamas, né, que já vai além das vibrações do ultravioleta. Nós não temos esse nível de percepção, dentro do sentido da visão. No sentido, né, do tato, algumas coisas nós temos a percepção. Muita coisa tem aqui, nós temos a percepção, mas não vemos. Né? Por exemplo, a própria energia elétrica.
Essa aí é só pelo sentido do tato mesmo, né? Da energia que ela emana. Então ele está comentando sobre essa nossa percepção. Agora imagina no espírito, né, que amplia muito isso e ele ainda não consegue perceber tudo. O homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. É verdade que tem devassado com a sua ciência problemas profundos. Então ele narra aqui, né, da ciência, a questão da astronomia, né, que conhece que o Sol, por medidas, é, né, 1.300.000 vezes maior que a Terra, a dimensão do Sol. Então, explicando um pouco ainda da parte exterior que nós vemos, né, com a ajuda de instrumentos. E sabe-se também lá que a estrela Capela é 5.800 vezes maior que o nosso Sol. Então, quanto que é maior que a Terra, né? Então, seria 5.800 vezes 1.300.000 vezes. E tem gente que se acha o centro do universo. Então, aqui ele só, né, dando uma ideia, né, do que o homem está conseguindo, né, descobrir. Olha lá. Mas todo esse trabalho lá, com a colaboração das lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de volts, ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida. Não está vendo, né, praticamente, né, nem 50% do que existe. Há, porém, André, outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações de todas as lentes físicas reunidas. E todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende estas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Aqui que é uma explicação não de acomodação nossa, mas até de resignação. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. É somente então o nosso campo de visão ele está relacionado, né, ao grau de compreensão e entendimento que a gente ainda é capaz de ter. Além daquilo, poderia provocar o quê? Pânico, pavor, medo, até problemas psíquicos, né, exacerbados que iriam criar o quê? Desequilíbrio. Então, por isso ainda que, né, a nossa capacidade visual ela vai, né, sendo retida, ela vai se amplificar, né, à medida que nós tivermos o que? Preparo espiritual, evolução espiritual. Agora, em meio das sombras lá, divisava alguns vultos negros que pareciam fugir apressados, confundindo-se na treva das furnas próximas. Nosso orientador avisou cauteloso. Então, olha até a misericórdia, né, a postura de um espírito, né, iluminado, um espírito, né, de amor. Olha lá, procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Ele pede para reduzir essa emissão de luz. Olha lá, estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados, e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Uhum. Aqui, né? Time mental. Então, essa narração de Aniceto, ela nos traz um pouco, né, de entendimento, né, do que ocorre quando esses irmãos, os benfeitores,
eles vêm inclusive aqui na casa espírita, né? Toda a preparação que eles têm para nos amparar, nos ajudar. Então muitos, né, inclusive reduzem essa luz deles, né, para não humilhar irmãos, né, que estão sendo acolhidos aqui, estão sendo amparados, estão sendo socorridos, né? Tiveram uma preparação também lá no plano espiritual, né, para exercerem o trabalho de socorro, né, o trabalho de cura. Tiveram essa ampliação da visão espiritual para que eles pudessem observar realmente qual a necessidade daquele espírito, né? Observar o que? As causas por que ele passa por aquilo, para poder, então, né, ter um diálogo esclarecedor. Saber, né, ter essa compreensão e entendimento por que ele passa, né, por aquelas aflições. E até poder orientá-lo, né, para que ele não, né, adentre de novo naqueles caminhos, né, que colocou ele naquela condição. Então, quando esse espírito, né, ele vai dialogando, né, com esses espíritos, né, que estão sendo acolhidos, que estão passando por aquele sofrimento, eles têm toda essa já bagagem preparada e toca no espírito quando ele ouve aquelas palavras, porque o que está ali na acústica, né, da alma dele, então há ressonância. Então aquele diálogo para ele por mais que ele esteja revoltado ou ainda empedernido naquele, né, sentimento de realizar aquilo, mas começa a tocar nele. Então ele se sente de alguma forma assim seguro, se sente até um bem-estar, né, dentro daquele diálogo. É uma preparação. E da mesma forma, né, com quem está no trabalho, né, de orientação a esses espíritos, né, bem como também os médiuns, né, de passividade, né, os médiuns, né, que vão estar recebendo esses irmãos, né, vão recebendo, né, essas influências desses espíritos superiores, né, para poder o quê? Realizar, então, né, com maior êxito, né, de amparo, de luz espiritual esses irmãos que estão chegando. Então, o que nos traz isso aqui, essa reflexão, nós podemos compreender, né, a preparação e o trabalho, né, que esses espíritos têm. Muitos desses espíritos que vêm aqui nos ajudar, né, que estão como os mentores, né, das reuniões, que estão como, muitas vezes, até nossos mentores, eles atravessaram por caminhos semelhantes a esse, não necessariamente esse caminho, mas eles têm toda uma visão ampliada, do que ocorre entre a colônia espiritual, né, que está, por exemplo, muito ligada a esta casa de trabalho, né, quanto a essa distância, esse caminho, né, que se faz esse translado aqui da casa até essa colônia espiritual. Ele sabe o caminho que é o caminho curto, é aquele caminho que requer muitas vezes velocidade, ações rápidas, mas conhece também os caminhos tortuosos, né? Que muitos, inclusive, muitos trabalhos, né, se realizam até nesse âmbito da própria reunião, às vezes, né, um médium com a mediunidade desenvolvida em desdobramento, muitas vezes ele vai sendo conduzido por esses espíritos, por isso que eles vão com segurança, né, porque eles já conhecem todo o caminho, né, não obstante a tudo isso, eles vão em equipe, né, porque eles sabem a preparação de todo um trabalho para ser realizado com êxito, exige planejamento, né, existe a preparação de resolução de problemas que podem surgir. Podem surgir problemas, podem haver perdas, né, perdas que eu falo no seguinte sentido, um próprio espírito, muitas vezes, ele se impressionar tanto com aquilo, por mais vezes que ele já tenha ido, mas as sombras podem querer preparar algo, né, que vai perturbar ele. Mas eles já têm um outro espírito ali, né, preparado para fazer a substituição, porque o trabalho ele tem que ter êxito, não pode falhar. Então nós observamos, né, o quanto que a espiritualidade, né, trabalha intensamente, né, junto a nós os espíritos encarnados, né, para que nós possamos, né, trabalhar junto, para que nós possamos, né, corresponder
vamos falar de uma determinada forma, tudo aquilo que eles têm planejado. E talvez ainda nós não estamos correspondendo nem 10%, né, da necessidade que haveria. Mas ainda quando o próprio André ele narra uma questão sobre isso, né, que ainda eles já ficam muito felizes, né, quando nós correspondemos, né, a algumas parcelas, né, daquilo que eles preparam no mundo espiritual. Então, após algum tempo de marcha em silêncio, divisamos ao longe um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo com o indicador e explicou. É um dos postos de socorro de Campo de Paz. Aqui eles já se aproximando e chegando, né, ao posto de socorro, que está naquela região ali trevosa, mas onde eles vão aurir, né, as informações e os recursos necessários depois para continuar os trabalhos. A gente então finaliza aqui essa parte. No dia 22, a gente continua, e aí vai ser no livro Tormentos da Obsessão.